Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos entrando aí. Boa tarde para todos. Vamos começar daqui a pouco a nossa live. Esperar o pessoal dar uma entradinha aí. Oi Pietro, bem-vindo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Obrigado aí por vocês já estarem aqui. Pessoal pontual, isso daí. Galerinha, enquanto as outras pessoas vão chegando, eu já vou dar um recado para vocês. Nós teremos hoje uma live com uma cientista brasileira que está fazendo uma parte do seu doutorado na Universidade de Harvard. Ela foi aluna de escola pública, igual vocês, estudou em colégio militar também, ela vai contar melhor sobre isso. E hoje nós teremos o privilégio de conversar com ela, tá bom? Daqui a pouco ela vai entrar ao vivo para falar com vocês. Mas antes eu gostaria de agradecer aos professores, aos coordenadores, à direção do CPMG José Carrilho. Hoje nós começamos aí mais uma live, a primeira live do nosso projeto Café com Ciência. Nós pretendemos aí fazer outras lives ao longo do ano com cientistas, cada dia com um tema diferente. E hoje nós vamos fazer a nossa estreia com chave de ouro, sobre o tema O que faz um cientista, tá bom? Então eu quero dizer que vocês são todos muito bem-vindos, fiquem até o final, vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas aí para nossa convidada mais que especial de hoje. Bom, vou chamar aqui a Larissa então, vamos ver se ela vai entrar lá, se vai dar certo aí. Um recado pessoal, olá Larissa. Olá, Boa tarde. boa tarde. Primeiramente, Larissa, eu quero agradecer imensamente você ter aceito o nosso convite. Eu sei que vida de cientista não é uma coisa fácil, vocês são muito ocupados. Vocês têm muitas coisas aí para fazer no laboratório. E eu quero agradecer a sua disponibilidade de aceitar o nosso convite, de conversar com os nossos alunos. Dizer que é um privilégio enorme ter você aqui com a gente, tá? E eu fico muito, muito feliz com a sua presença. Você está nos ouvindo bem? Nos vendo bem? Eu que agradeço pelo convite. Tá travando um pouco. A minha imagem? A voz também, às vezes. Uai, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Acho que pode ser a minha internet aqui. Deixa eu só desligar o negócio aqui, tá ligado? Pronto, vê se vai dar uma melhorada aí. Melhorou um pouco? Tá, você tá me vendo certinho? Sim, sim, estou te vendo. Estou te ouvindo também agora. Beleza. Bom, Larissa, deixa eu só dar um recado para os alunos. Pessoal, as perguntas que vocês forem tendo, vocês vão mandando nas cartinhas ao lado aí. Ao lado de comentar, nós temos aí duas cartinhas com ponto de interrogação. Vocês vão mandando as perguntas aí para a Larissa, tá? Para a nossa cientista, e a gente vai respondendo ao longo da... Beleza? Bom, Larissa, vamos começar então. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história enquanto estudante aqui no Brasil. Você também que veio aí de um colégio de um CPMG, né, aqui de Goiás. Contasse um pouco da sua trajetória, essa trajetória que culminou aí numa oportunidade extremamente única, né, que poucas pessoas têm acesso, que é fazer uma parte do doutorado em Harvard, que é considerada aí a melhor universidade do mundo. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa trajetória para os nossos alunos aí. E as perguntas que eles tiverem, pessoal, vocês vão mandando. Então, se apresente, Larissa, conta um pouquinho da sua história para a gente. Tá. Então, meu nome é Larissa, eu tenho 26 anos e sempre estudei em escola pública. Eu nasci em São Paulo, fui fazer ensino médio em Rio Verde, Goiás. E aí fiz primeiro e segundo ano em escola pública, aliás, primeiro ano na escola pública, e aí o segundo e o terceiro ano eu tive a oportunidade de ir pro militar de Rio Verde.
que de longe foi um dos melhores ensinos que eu tive assim durante toda a vida. Sou muito grata, adorava estudar no militar. E como isso tudo culminou? Eu acho que eu costumo falar que mesmo antes de ser cientista, eu era uma cientista. Eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse ciência. Então, assim, na escola, né, no ensino médio, a gente tinha que decidir o que ia fazer ou não para a faculdade. Minhas únicas opções eram biotecnologia ou biomedicina. Porque eu via aquelas fotos, sabe, de nada, descobrindo alguma coisa. E eu achava o máximo. Eu falava, gente, eu quero ser isso aí. Bom, e aí eu prestei biomedicina na UFG. E, bom, eu não tinha condição de pagar cursinho nem nada. Então, assim, o militar era muito bom. E aí o que eu fiz para estudar as áreas de biológicas foi, sabe aqueles livro grossão, assim, que geralmente é para o ensino médio todo de biologia? Aí eu estudei Sei. esse ao final inteiro, estudava em casa sozinha, e isso aí que me ajudou muito no vestibular. Então, assim, eu já tinha uma certa facilidade para a área de biológicas, e aí eu impulsionei mais ainda essa área porque eu tinha que conseguir mais pontos na área que eu mais sabia, né? Entendi. E aí foi assim, aí eu consegui entrar na biomedicina da UFG, em Goiânia. O áudio está muito travado. Não, eu estou te ouvindo bem. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? O pessoal comente aí embaixo, por favor, se vocês estão nos escutando bem. Você consegue ver os comentários, né, Larissa? Consigo, conforme eles vão passando. Beleza. Aí vocês comentem aí, pessoal, se o áudio tá bom, a imagem tá boa. Vou aproveitar e tomar uma aguinha também. Bom, então, e aí na UFG, desde o primeiro ano eu já era interessada em pesquisa, eu gostava muito de celular, dessas matérias assim. E desde o primeiro ano eu já procurei fazer iniciação científica, né? Não sei se você lembra do professor Clever Gomes, da Lembro, UFC. lembro. Ele foi meu primeiro ICB3. orientador. Lembro sim. E aí foi, aí a gente começou a jornada de iniciação científica, e aí no meio da ação eu tive a oportunidade de fazer o Ciências Sem Fronteiras, né, que não existe mais, mas aí eles lançaram nessa época e eu apliquei. Aí eu apliquei, passei, vim para os Estados Unidos, morei 1 ano e meio aqui, Fiz 1 ano e meio na Michigan State University, o que me ajudou muito com inglês e também estagiei em laboratório de pesquisa, trabalhei um pouco com ciência forense. E assim, a paixão por ciência só aumentava, né? Uhum. E aí, depois desse 1 ano e meio, eu voltei para Goiânia, consegui finalizar o curso de biomedicina, e aí foi, na verdade, o meu mestrado, o meu doutorado, ele foi uma super coincidência que eu estava em um grupo de Facebook da faculdade mesmo, e aí publicaram que tinha um pesquisador do Hospital Albert Einstein em São Paulo que estava procurando aluno para pós-graduação. Como eu estava terminando a faculdade, eu já estava com o mestrado certo com o Clever. E aí surgiu essa Uhum. oportunidade. Aí eu mandei e-mail para esse orientador, que hoje em dia é meu orientador, e ele topou, aceitou, a gente conversou, e aí rolou começar um mestrado no Hospital Albert Einstein. E aí, a partir daí, na verdade, eu não terminei o mestrado, transformei o mestrado num doutorado direto, mas enfim. E aí, com essa oportunidade, eu consegui vir para cá fazer 1 ano do meu projeto de pesquisa. E aí, aqui também a oportunidade de trabalhar com projetos relacionados ao Covid agora. Excelente. Resumidamente, é isso. Excelente, Larissa. Então, pegando aí o gancho da sua história,
Então, você destacou essa questão de você ter sempre gostado de ciência, desde da educação básica, desde a época que você fazia ensino médio, e você não fez cursinho, ou seja, você não teve acesso a muitas ferramentas que são consideradas ferramentas de pessoas que têm um pouco mais de condição financeira, ou seja, você sempre estudou em escola pública, teve esse esforço pessoal e desde sempre, e eu gostaria de aproveitar esse gancho da sua história e perguntar qual é a importância para você, Larissa? E tem até uma pergunta aqui de um aluno sobre isso, eu já ia fazer essa pergunta e o aluno mandou bem na hora. Se você já teve muitas dificuldades com seus estudos, principalmente na área de biologia e de exatas, e que dica você daria para esse início de conversa para um estudante que pretende um dia ser um cientista? Tá. Bom, por sempre gostar muito da área de biológicas, acho que eu sempre tive uma facilidade maior por biologia, ciências, por sempre gostar. Agora, exatas, eu sempre tive muita dificuldade, muita dificuldade. Assim, matemática é meu terror até hoje, sem sombras de dúvidas. Dois. Mas o que eu fazia era sempre perguntar para as pessoas, tipo assim, eu sempre fui muito atrás mesmo. Tem gente que tá falando que tá falhando aí, Tarsis. Eu acho que é a conexão deles, Anete. Aqui no meu tá normal, viu? Tô vendo você Ah, normalmente. Algumas pessoas também estão vendo a gente normalmente. Deve ser a então tá conexão de bom. vocês, pessoal. Faz o Tá bom. seguinte, os pessoal saiam da live e voltem. Pode dar uma melhorada. Pessoal que tá tendo falhas aí, vocês saem um pouquinho e volta de novo para ver se funciona, tá bom? Pode Então, falar aí, Larissa. Desculpa. então eu sempre fui muito atrás mesmo. Matemática, eu sempre tinha uma amiga do colégio, que ela era muito boa em exatas, então eu ia para casa dela, estudava, e tipo assim, eu chorava em prova de matemática porque eu não sabia responder, eu chorava em casa porque eu não era boa, e aí meu pai me levava na casa dela e eu estudava, até dar certo. Entendi. E, Larissa, assim, outra pergunta que eu já era a próxima, que os alunos estão adivinhando as perguntas, hein? Eu tô achando que esse pessoal hackeou minhas perguntas aqui. Para começo, então, nesse sentido, Larissa, então, o que que é um cientista, então? Como que você definiria o que é um cientista? Qual a importância dele para a nossa sociedade? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que que um cientista faz, então, usando aí o seu exemplo? Bom, o que um cientista faz? Um cientista, sejam eles alunos de mestrado, doutorado, ou sejam eles pessoas que já são doutores, eles têm projetos de pesquisa, ou seja, eles estudam uma determinada questão. Então, por exemplo, a questão da vez precisamos achar uma vacina para o Covid, né, para o coronavírus. Então, essa é a questão que o cientista precisa responder. Então, o cientista, ele busca, dentro do laboratório, fazendo diferentes experimentos, como a gente pode responder essa questão de várias maneiras. Então, como que a gente faz isso? A gente tem a pergunta, a gente precisa de uma vacina. Então, como que a gente descobre uma vacina? Então, a gente vai fazendo testes e testes em cima disso, até a gente conseguir responder essa pergunta de diferentes maneiras. E o cientista, qual a importância do cientista para a sociedade? Então, assim, sem ciência, sem tecnologia, a gente não tem nada. É o cientista que é a base de toda a educação, de toda a produção, de tudo que a gente tem na sociedade. Então, por exemplo, Certo. sem ciência, a gente não tem uma vacina para o coronavírus, a gente não tem uma vacina para dengue, uma vacina para gripe. Isso é o que o cientista faz. A gente gera conhecimento através de experimentos. Então, eu sempre falo, sem ciência e tecnologia, um país não tem nada. Excelente. E, Larissa, em relação a esse ser cientista, então, quais seriam
aí já juntando com outra pergunta que está chegando aqui, o pessoal tá bom de pergunta, ó, tô vendo aqui nas cartinhas. Qual que seria, então, como que seria a trajetória, o pessoal está perguntando aqui como que seria a trajetória para se tornar um cientista, então, já que ele tem essa importância, como nós já falamos. Uhum. Bom, a trajetória é fazer um curso. Assim, ciência, gente, não é só na área da saúde, tá? Tem ciência no direito. São formas de fazer ciências diferentes, mas todos os profissionais podem fazer. Então, é você entrar numa faculdade de um curso que você gosta. Então, vamos dizer aí, na nossa experiência, áreas de biológica. Então, você fazer uma biologia, biomedicina, farmacêutica, cursos da área da saúde. E aí, o próximo passo é você entrar na pós-graduação, que seria, então, você iniciar o mestrado, e aí você decide se você quer caminhar para o doutorado. Geralmente, pesquisadores, né? Geralmente não, todo pesquisador, ele é doutor. Então, e aí na faculdade, você já pode ir investigando as áreas que você gosta mais através da iniciação científica, né? Então, por exemplo, na faculdade, eu fazia uma pesquisa envolvendo morte celular. E eu ganhava, né? Um dos grandes problemas do Brasil é que a ciência, né? Você ser pesquisador, não é visto como um trabalhador, o que já é muito diferente. Então, alunos de doutorado, de mestrado, eles são vistos como pessoas empregadas, né? Isso é um emprego, porque é um emprego. Mas no Brasil, infelizmente, a gente não tem essa percepção. Mas o caminho é esse: fazer uma faculdade, se envolver em coisas envolvidas em pesquisa, fazer um mestrado, um doutorado. E, gente, assim, a Bíblia, ele vai te mostrar para onde você tem que ir. Então, assim, nem no meu maior sonho eu imaginava estar aqui hoje. Eu imaginava, eu sempre quis fazer um período fora, mas assim, nunca foi assim, nossa, meu sonho, eu vou trabalhar para ir para Harvard. Mas aconteceu, entendeu? Então, você trilha o caminho que você quer seguir. Isso é o mais importante. Excelente. E isso já deu continuidade aqui, Larissa, na próxima pergunta, em relação, além dessa questão de estudar bastante, de ser curioso, né? O cientista, ele é por natureza um profissional curioso, que quer buscar respostas para soluções aí, como você falou, nas diversas áreas, desde engenharia, direito, medicina, qualquer área você pode fazer ciência, certo? Em relação, por exemplo, às habilidades que todo cientista deve ter. Então, por exemplo, o cara tem que fazer as faculdades, tem que fazer mestrado e doutorado numa área específica. Então, nós temos a pergunta aqui, inclusive, de um professor aqui da escola, que ele pergunta, por exemplo, como que você se organizou em relação a estudar uma língua estrangeira, a aprender inglês, né? Você sempre estudou muito sozinha, né, essas línguas. Como que você se organizou para ter essas habilidades, ou, na verdade, desenvolver essas habilidades? Bom, uma das principais características, com certeza, é a curiosidade. É você querer resolver aquilo. Então, você querer responder aquela pergunta. Como eu desenvolvi a habilidade, por exemplo, de falar inglês? Gente, até eu vir aqui pela primeira vez morar nos Estados Unidos, assim, graças a Deus, apesar de sempre ter estudado em escola pública, meus pais, eles tiveram condição de um curso de inglês particular quando eu fazia ensino médio, ensino fundamental. Não foram muitos anos, deve ter sido uns dois anos que eu estudei. Mas assim, não sabia muita coisa ainda, porque eu comecei do basicão. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos a primeira vez, em 2014, eu não sabia nada. Eu conversava de mímica.
Então, eu queria pedir alguma coisa, eu apontava, você vai aprendendo, entendeu? E aí, aqui sim que eu aprendi melhor, mas aí, por exemplo, como é que eu me preparei para o TOEFL, que é uma prova que a gente tinha que fazer para você comprovar. YouTube, internet, tipo assim, não fiz curso para nada disso. YouTube tem vários listening que você pode testar. E aí eu estudava, tipo assim, imprimia a prova, me virava sozinha para conseguir passar na prova. Excelente. E é isso que eu tento falar para alguns E alunos, hoje, não, Larissa. uma dica Ah, muito legal, que eu comecei a tentar aprender outra língua, que é a gente hoje, é que na época não tinha essa tecnologia, mas hoje a gente tem vários aplicativos, né? Por exemplo, o Duolingo. Duolingo é ótimo, as coisas em italiano. excelente, esse aplicativo é ótimo. Larissa, e isso vai ao encontro do que a gente estava falando aqui, porque muitas vezes o aluno de escola pública, ele acha que ele não tem condições, muitas vezes, de chegar nesses lugares. E por isso que é um privilégio enorme ter você aqui com a gente, porque você é um exemplo claro de que com esforço e dedicação pessoal, dentro, lógico, dos limites que sempre existem, mas as oportunidades elas vão aparecendo desde que você já tenha aí um certo preparo de dedicação pessoal. Eu gostaria de perguntar, então, nesse sentido, de que. Aqui, ó, deixa eu ver uma pergunta aqui. Nesse caso, da questão da ciência, então, como resolução de problemas e tal. É a pergunta que eu vou lançar a pergunta na tela, você me diz se você consegue visualizar. Consigo. Posso responder já? Pode, pode sim. Tá. Então, qual foi a minha principal motivação para se tornar um cientista? Eu não tive uma motivação em especial. Igual, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela morreu da doença de Chagas, por exemplo. Eu não tive nada desse tipo. Eu sempre achei muito interessante como que, por exemplo, eles desenvolviam uma vacina ou desenvolviam um medicamento, sabe? Eu sempre fiquei muito curiosa assim, gente, como? Como que eles acham uma molécula e faz ela se tornar um remédio? Então foi da curiosidade, não teve nenhum acontecimento específico. Entendi. Então a curiosidade te motivou a isso, certo? Isso. E em relação, Larissa, ao fazer ciência, que o pessoal está perguntando bastante. Então a gente vai entrar já nessa pergunta em relação às diferenças que você vê em fazer ciência aí nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, onde você se encontra agora, e em relação ao Brasil. Como que foi a sua experiência de pesquisa aqui no Brasil? Você tem aí várias pessoas talentosas aqui no Brasil que não estão sendo devidamente valorizadas e elas têm esse desejo de fazer pesquisa num local como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, quais são as diferenças? O que você vê aí que realmente é mais avançado do que aqui? A principal diferença, com certeza, é a valorização do profissional, né? Então, no Brasil, como a gente pode ver, baseado no nosso próprio presidente, a gente não tem nenhuma valorização. Assim, a gente costuma falar que a gente faz porque a gente gosta mesmo, porque outros motivos, seja financeiro, de prestígio, eles não existem. E aí, essa é a total diferença que a gente vê aqui, né? Então, aqui a gente tem muito incentivo, então a gente tem muito mais dinheiro, a gente tem muito mais prestígio. É engraçado que, assim, no Brasil, você fala, eu faço doutorado, tipo assim, o pessoal nem entende, ou, tipo, nem dá muita moral, fala assim, é doida. E aí, engraçado que quando eu cheguei aqui, no próprio aeroporto, né, eles perguntam, o que você vai fazer e tal, eu tenho uma carta. Aí eu falo, não, eu vim fazer uma parte do meu doutorado em Harvard. Aí todos eles já, tipo assim, você falou que você vai fazer doutorado, o seu tratamento já é diferente. Já é assim, nossa, então boa sorte e tal. Tipo assim, é muito diferente, sabe? As pessoas, elas têm a noção que são cientistas que impulsionam, né, o desenvolvimento da sociedade. Então, essa é a principal diferença.
Agora, e assim, principalmente questão de laboratório. Então, aqui a gente tem dinheiro para fazer a ciência. No Brasil, felizmente, eu sou abençoada de estar num lugar que a gente tem recursos maiores do que em outros lugares no Brasil. Mas eu conheço, por exemplo, a realidade da UFG, dos laboratórios de universidade pública. E ainda assim, gente, para quem gosta, entre os trancos e barrancos, no final do dia, você vai para casa cansada, mas muito feliz. Porque vai estar contribuindo, né, justamente para descobrir alguma coisa importante para a sociedade, né? Exatamente. Você saber que pelo menos um pouquinho você está conseguindo contribuir por um conhecimento é sensacional. Nossa, ótimo, Larissa. Larissa, temos uma outra pergunta aqui relacionada a isso. Gente, estão chegando muitas perguntas aqui nas cartinhas. Vocês têm um pouco de calma, viu? Porque muitas delas já foram respondidas. Tem um elogio aqui para você, Larissa. Tá falando que você parece a Amy do The Big Bang Theory, aquela série, e ela Ah, deu eu um sei. elogio para você. Eu O sei por elogio da quê. nossa aluna Vitória. Essa aqui já foi respondida. Ah, essa pergunta aqui é interessante, ó. Como que você pode, dentro dos limites da escola pública, ter acesso a uma universidade pública, como foi o seu caso, que estudou dentro dos nossos parâmetros de Brasil, você estudou numa excelente universidade que foi aí a UFG. Que dica você daria para os estudantes aqui do ensino médio, principalmente o pessoal do terceiro ano, como foi a pergunta aqui, em relação a entrar numa universidade pública e depois tentar essas outras oportunidades para frente? Uhum. Então, como eu já falei anteriormente, eu sempre fui de. Primeiro, eu estudei o livro todo sozinha. E, gente, ter estudado aquele livro da primeira página até a última página foi o que. Foi 60% do que me ajudou a passar no vestibular, eu tenho certeza. Aí, por exemplo, matemática, física, que eu não era boa, justamente por ter vindo de escola pública, eu tinha uma deficiência nessas áreas. Aí, o que eu fazia? Eu ia atrás dos professores. Eu tive professores ótimos no militar, principalmente, e eu ia atrás deles. E aí, por exemplo, eu imprimia muita prova de vestibular. Então, eu imprimia a prova da UFG, da UFO, várias provas, e tentava resolver sozinha. Aquelas que eu errava, eu ia atrás dos professores e falava como é que resolve isso aqui. Só que na minha época, eu tenho só 26 anos, tá? Eu pareço muito velha. Mas na minha época, a gente não tinha esse acesso à internet ainda. Então, a gente não tinha acesso igual a gente tem ao YouTube hoje. Se eu quisesse usar a internet, eu tinha que ir na biblioteca da faculdade. Eu não tinha um smartphone, né? E Eu sou assim, dessa época hoje também, Larissa. exatamente no YouTube, gente, a gente tem tudo no YouTube. Várias coisas. Então, assim, é questão de querer se organizar, principalmente. Então, assim, se organizar, você chega da escola meio-dia, 1 hora, vai almoçar, vai estudar até tal hora. Então, assim, ter essa organização de estudos e ir atrás, realmente. Vocês têm os seus professores não são só para te passar as matérias da escola. Então, assim, se você quiser uma coisa a mais, eles vão te ajudar, com certeza. Exatamente, Larissa. Você tirou as palavras da minha boca. Larissa, é excelente, porque assim, é uma coisa que a gente tenta trabalhar com os alunos, é essa questão do desenvolvimento da autonomia, de eles tentarem fazer sozinhos primeiro algumas coisas, dentro de uma orientação prévia, claro, e isso vai desenvolvendo certas habilidades. O que me chamou a atenção na sua fala foi justamente que você resolvia por si mesma questões, né, de vestibular, principalmente aí o pessoal que está assistindo do terceiro ano, resolviam sozinhos e iam atrás dos professores tirar as dúvidas, né, daquelas questões que não conseguiam. E isso é muito interessante porque todas as pessoas que eu converso, que passaram numa universidade pública, estudando aí sem fazer cursinho, todas elas traçaram esse caminho que você fez da independência em certas áreas do estudo e de procurar o professor depois de ter tentado fazer várias vezes uma questão. Isso realmente parece que aprende mais, né? Não, faz toda a diferença. Até porque quem está aí prestes de prestar vestibular, essas provas de vestibular, elas são muito de treino. Então, assim, tem algumas pegadinhas nas perguntas, sabe? Tem algumas maneiras
das provas, que a gente fala que é a manha, né? Você tem que pegar a manha da prova. Então, é muito importante fazer esse treino de fazer outras provas anteriores para você se acostumar com o estilo da pergunta. É fundamental, com certeza. Ótimo, excelente. Bom, Larissa, tem uma outra pergunta aqui muito interessante. Eu achei que os meninos não iam perguntar muito, mas eu estou gostando de ver, viu? Eles querem saber, Larissa, tem 3 perguntas aqui com esse mesmo raciocínio. Eu vou juntar as 3 em uma só. Das pesquisas que você já realizou até hoje, qual que você daria destaque, assim, nessa trajetória que você já tem? Você teve alguma pesquisa que você realizou que brilhou seus olhos no sentido de, nossa, que legal isso daqui que a gente descobriu no nosso grupo de pesquisa? Você teria alguma pesquisa que você participou para comentar com os alunos? Uma parte da pesquisa que eu faço no meu doutorado e também a parte do Covid que a gente está fazendo aqui em Harvard. Então, por exemplo, no meu doutorado, através de uma série de experimentos, que deu muito errado, mas aí começou a dar certo, porque ciência é assim, vai dar muito errado antes de dar certo. A gente conseguiu determinar a região que assim, que aí eu tenho medo de entrar muito específico, mas tem a região promotora do gene, e aí tem o resto do gene. Então, a gente conseguiu determinar uma região específica no DNA, que é aquela região que ela liga o gene em questão. Então, assim, ninguém sabia, todo mundo sabia que aquele gene tinha uma determinada função, mas ninguém sabia a região que você colocava, que conseguia ativar aquele gene. E aí, através de alguns ensaios, a gente conseguiu descobrir essa região, que quando eu descobri, eu achei muito legal. E aqui em Harvard, com nossos projetos de Covid, a gente vai publicar um paper em breve, no próximo mês, mostrando alguns resultados da toxicidade de 2 drogas, né, que a gente pensou que, assim, que primeiramente estavam como potenciais drogas para o tratamento dos pacientes. E a gente estudou 77 mil genes para achar alguns genes que poderiam estar envolvidos nessa resposta do paciente. Mas aí que já é bem específico, eu não sei o quão específico eu consigo entrar. Entendi. Aí, nesse caso, seriam, então, pacientes com coronavírus. Isso, o projeto é com Covid, mas a gente não tem acesso aos pacientes, a gente usou células, né? Célula linhagem mesmo. Entendi. E, Larissa, aproveitando aí essa pergunta, como que essa pesquisa que você está fazendo em Harvard, muitos alunos eles estão perguntando aqui em relação ao trabalho de um cientista, no sentido de rotina. Porque, assim, tem muitos que têm uma visão muito romântica de ser cientista, que acha que ser cientista você não tem que doar muito o seu tempo, que você não tem que estudar muito. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre como é a rotina de um cientista no laboratório, mostrar para os alunos que nem sempre você acerta de primeira, que até sair um estudo que é publicado internacionalmente, tem vários e vários e várias tentativas. Eu gostaria que você comentasse sobre esse ser cientista no dia a dia para os alunos, aí em Harvard. Olha, não só em Harvard, mas no Brasil também. Então. Gente, é muita loucura, é muito corrido. Você basicamente vive para isso. Então, assim, aqui em Harvard é pior, é muito pior, porque como aqui é um lugar de ponta, eles querem resultados para ontem. O meu orientador aqui, ele não espera, não. Assim, vou fazer e amanhã te mostro. Não, é hoje, você tem 24 horas para fazer. Se vira. Então, assim, aqui a rotina é muito puxada, no Brasil é um pouco menos puxada. Mas isso é em relação ao orientador, laboratório. Mas, gente, é vir para a bancada, fazer experimento, tem coisa que você erra, tem coisa que não funciona porque é biologia mesmo, as coisas às vezes não funcionam da maneira que você quer que elas funcionem, né? O nosso corpo não funciona da maneira que a gente quer que ele funcione. Então, assim, é muita tentativa e erro,
A gente fica muito frustrado, às vezes, que as coisas não funcionam, e aí você tem que buscar maneiras de como você vai resolver isso. Então, estou fazendo um experimento, estou tentando, sei lá, usar uma droga numa célula. Não está funcionando, não estou vendo o efeito que eu esperava, mas por quê? Aí você tem que ir atrás das respostas. Então eu vou testar isso, vou testar isso, vou testar isso, vou testar isso. E aí é dessa forma que a gente faz a ciência. A gente vai testando diferentes coisas até você conseguir responder o que você quer. Então, e a rotina, além do trabalho na bancada, né, que a gente fala, trabalho de fazer experimento mesmo, é ler muito artigo, é escrever muito. Então, por exemplo, ontem eu estava revisando um paper. Tinha uma revista, um grupo quer publicar um paper, e aí eu estava revisando esse paper ontem para aprovar ou não se aquele paper... Esse paper é o artigo, né, que o cientista Isso, publica, né? isso, um artigo. E aí você estava revisando. Estava revisando, eu rejeitei, mas o meu orientador aprovou, então. E Larissa, para explicar aí para os nossos alunos melhor essa questão desse funcionamento da ciência, da vida de um cientista, explica para os alunos aqui, como chegaram aqui a umas perguntas, como que funciona, por exemplo, essa questão desse orientador, do laboratório, como que é essa hierarquia na vida científica, você está submetido a um orientador, e depois você pode se tornar um cientista-chefe, como que funciona isso? Uhum. Bom, a hierarquia, assim, depende muito do laboratório, depende muito de quem é o pesquisador responsável, mas geralmente você tem o pesquisador, você tem o pós-doc, que é a pessoa que já é doutor, você tem o doutor, o doutorando, né, que está fazendo o doutorado, a pessoa que está fazendo o mestrado e a pessoa que está fazendo a iniciação científica. Então, aí são níveis diferentes de experiência, né? Então, o doutorando, ele sabe mais que alguém que está fazendo um mestrado. E aí, de novo, depende muito do seu orientador. Mas aí o orientador é a pessoa que você apresenta seus resultados. Então, por exemplo, no Brasil eu tinha uma reunião semanal com o meu orientador. Então, a gente sentava, eu mostrava tudo que eu tinha, a gente bolava novos experimentos, e aí eu passava a semana fazendo. Próxima semana eu mostrava para ele de novo. E ciência envolve muita apresentação, envolve muito falar em público. Então, tem diversas apresentações, você vai lá, você apresenta seus resultados, outras pessoas vão julgar seus resultados, se eles são bons, se eles são ruins, o que você precisa fazer a mais, se eles acham que tem alguma coisa errada. Então, a ciência, uma das belezas da ciência é justamente essa que a gente chama de avaliação por pares, né? Você sempre tem alguém que vai avaliar o seu trabalho, além de você e do seu orientador. E Certo. isso é importante. Excelente. Bom, mudando aqui outra pergunta, alguns alunos estão perguntando sobre os passos para estudar fora do país, documentos, provas, se você fez um tal de SAT, como que funciona esse caminho para poder tentar um dia estudar fora do país. Eles que estão novinhos, o que eles devem fazer além de se dedicar na escola, estudar bastante, tentar ingressar numa universidade boa aqui no Brasil e depois tentar alguma coisa fora, nesse sentido de documentação, você já falou do TOEFL, que é uma prova que avalia o nível de língua inglesa, viu, pessoal? Para quem não sabe, você faz uma prova que você avalia as habilidades de conversar, de ouvir, de ler. Queria que você comentasse um pouco mais, Larissa, sobre um pouco mais de detalhes sobre essa trajetória no sentido de passos a serem tomados. Muitos aqui estão perguntando sobre isso. Uhum. Bom, as 2 vezes que eu vim para cá foram através de bolsas do Brasil. Então, assim, o governo, ele custeou a minha vinda para cá as 2 vezes. Na faculdade, foi através daquele programa do Ciência Sem Fronteiras que não existe mais. Esse programa era só você aplicar com seu currículo, com proficiência de inglês, essas coisas. Durante o doutorado, a agência, né, quem paga a minha bolsa de doutorado no Brasil, eu podia submeter uma proposta
para vir para cá. Na verdade, para ir para qualquer lugar do mundo, desde que eles aprovassem o projeto. Aí você escreve um projeto, você fala por que você quer ir, o que você vai fazer lá. Documentos, eles sempre avaliam, gente, sempre avaliam seu desenvolvimento acadêmico. Então, assim, você tinha notas boas. Para vir, quando eu estava na faculdade também, eles avaliavam minhas notas, minha presença na aula, avaliava tudo. Entendi. E também, outra forma de você conseguir sair do país é você fazendo, por exemplo, um mestrado inteiro fora do país, ou um doutorado inteiro fora do país. Aí já é um pouco mais complicado, eles requerem mais documentos. Então, por exemplo, você consegue tentar por exemplo, se eu quisesse vir para os Estados Unidos, eu posso tentar uma bolsa aqui dos Estados Unidos. Então, alguém dos Estados Unidos vai pagar para eu fazer um mestrado aqui. Mas você concorda que para ele pagar para você fazer um mestrado aqui, você precisa ser uma pessoa que vale a pena eles investirem, certo? Certo. Então é isso, é desenvolvimento acadêmico, se mostrar interessado. E assim, tem N formas. Eu nunca paguei para vir para cá, e nem nunca. Eu só vim com auxílio mesmo do governo, porque assim, sem condições. E então, assim, se você quer mesmo, tem formas de conseguir. Você só precisa ter um currículo bom, que significa notas boas, e tentar fazer as provas. Então você está me provando aí mais uma vez que os alunos, por exemplo, que só querem tirar a nota mínima na escola para poder passar de ano, isso lá na frente vai ser cobrado deles, se eles quiserem tentar uma oportunidade aí. Com certeza, não tenham dúvidas disso. Então, tirar notas boas realmente tem um motivo importante para se chegar nesses lugares. Não, com certeza. E quando mesmo fazendo o doutorado no Brasil, quando eu apliquei para receber minha bolsa, eles avaliaram todo o meu currículo da escola. Então, assim, tudo está relacionado. Extremamente importante ter essas notas boas, então. Com certeza. Estão vendo, pessoal? Não é pro professor Tarso enchendo o saco, é verdade, tá? Não é, Larissa? Larissa, agora nós vamos para uma parte que é em relação ao seguinte, ó. Nós tivemos uma live na semana passada com os alunos sobre o coronavírus, né? Eles participaram bastante, tiveram várias perguntas. A gente até comentou, não na live diretamente, mas nós tivemos uma atividade quando a escola ainda estava no presencial. Eu fiz uma atividade com todas as minhas turmas do Vespertino, onde eles tiveram que desenhar um cientista. Então eu falava assim para eles, ó, quando eu falo a palavra cientista, isso depois de explicar o que é ciência, o que é cientista. E daí eu falava para eles, desenha no papel um cientista. O que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra cientista? Aí saíram desenhos muito interessantes, de todas as formas possíveis, né? E para esses alunos aí que participaram dos desenhos, ó, vocês estão vendo uma cientista, gente. E aí, ela bate com aquilo que vocês desenharam ou não? Por que eu estou falando isso, Larissa? Porque muitos desenhos me chamaram a atenção pelo seguinte, você tinha desenhos que representavam sempre o cientista maluco, né? Principalmente nas turmas ali do 6º ano, 7º ano, que eles são mais novinhos, a imagem de cientista deles é do cientista maluco, descabelado, que é doido, que é maluco, não sei o que e tal. Um pouquinho também. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção é que muitas alunas do 9º ano, que é o último ano antes de entrar no ensino médio, né? Muitas delas desenharam cientistas mulheres com jaleco bordado. Isso me chamou muita atenção, dessa visão que elas traziam enquanto cientistas, ou seja, elas se viam como cientistas. E elas estão nos assistindo agora. Então, eu gostaria que você abordasse se você sentiu dificuldades em relação a isso na ciência. Queria que você trouxesse uma mensagem de incentivo às nossas alunas que têm vontade de ser cientistas e que tipo de desafios elas podem ter aí pela frente, se isso é verdade ou não. Como que você lida com isso? Uhum. Olha, sobre a parte do cientista maluco, é um pouco, porque a nossa rotina é muito corrida. Então, assim, às vezes
Às vezes a gente não dá conta mesmo, a gente fica estressado, fica meio maluco, mas não tem experimento que explode, não tem nada disso. É sobre ser mulher na ciência. Infelizmente, não só na ciência, mas em todas as áreas, a gente ainda tem um pouco do machismo, de que as pessoas escutam mais homens. Mas, assim, isso não é específico da ciência. Na ciência, pelo contrário, a maioria são mulheres. Então, por exemplo, no hospital que eu trabalho no Brasil, 80% facilmente é mulher. Então, assim, a maioria das pessoas nas ciências hoje, eu acredito que são mulheres, pelo menos das experiências que eu tive. E, assim, todo lugar que eu passei, eu sou muito bem ouvida, sou muito bem. Assim, não, as pessoas não têm um certo preconceito além do que que não é normal, mas infelizmente a nossa sociedade tem. Entendi. Então você tem, você como você falou aí, você teve então essa vivência da ciência no sentido amplo e profundo, né? E isso é muito bom, Larissa. Outra dúvida que chegou aqui, Larissa, é que a gente gostaria que você comentasse sobre, aí já é uma pergunta um pouco mais pessoal, que alguns alunos estão mandando, sobre como que foi a sua recepção aí nos Estados Unidos como brasileira, se você sentiu algum preconceito na universidade por ser estrangeira, como que é a sua relação com os seus colegas estrangeiros e americanos aí na universidade. Uhum. Olha, é, o meu grupo que eu estou aqui hoje, a maioria das pessoas são estudantes internacionais. Então, não senti nenhum preconceito por ser brasileira. E também não senti que eu estava atrás, que eu estava atrasada em relação a desenvolver, fazer as coisas no laboratório. Em relação a isso, foi tranquilo. Assim, a gente sempre tem a barreira da língua, porque por mais que você seja fluente, você sempre vai ter um sotaque, às vezes você não vai entender, ou às vezes eles não vão te entender. Mas assim, nada que isso você repetir, sabe? Nada que seja uma coisa que vai te atrapalhar de fato. Entendi. Então você não sentiu dificuldades em relação a isso. Não, e para te falar a verdade, pelo menos aqui em Boston, tem muito brasileiro, e tem muito brasileiro na ciência. E os brasileiros são muito bem vistos aqui. São vistos como as pessoas que trabalham mesmo, que não tem corpo mole. Então, aqui, felizmente, o brasileiro o cientista é bem visto. Nossa, excelente. E isso, você fez um gancho muito interessante com uma pergunta que acabou de chegar aqui, que eu acabei de ver. Na sua visão, Larissa, pegando aí o fato de que os brasileiros são muito esforçados nessa área da ciência, tem uma pergunta aqui muito interessante. Eu vou jogar aqui na tela, que é do Lucas, tá? Aí você vê se você consegue ler aí, por favor. Uhum. Mesmo com pouco investimento, cientistas brasileiros se destacam. Como conseguem? Não E aí consigo ler o resto. aí a continuação da pergunta dele fala que se eles têm gambiarras para conseguir ter destaque sem investimento adequado. Se eles fazem muitas gambiarras. Depende do que você fala de gambiarra. Ah, assim, com certeza no Brasil a gente faz muita, assim, a gente pede muito reagente emprestado, sabe? Ah, me empresta aquele seu reagente, quando o meu chegar eu te devolvo. Ou, meu, nosso projeto tá sem dinheiro, eu preciso fazer esse experimento, me empresta seu reagente. Ou, tipo, a gente reutilizar algumas coisas que aqui nos Estados Unidos não se reutiliza, por exemplo. Uhum. Se for esse sentido de gambiarra, sim, acontece nos laboratórios do Brasil, com certeza. Agora, no sentido de você fazer gambiarra, de, por exemplo, você querer mentir no seu resultado, como a gente já falou, a gente sempre tem pessoas avaliando o nosso projeto. Então, se você estiver forjando, né, falsificando um dado, ele vai ser descoberto. Então,
Depende do tipo de gambiarra que ele quis dizer. Nossa, excelente. E aí, olha, para você ver, os alunos estão também sintonizados aqui, ó. Tem uma outra pergunta. Gente, só um parênteses. Tá tendo um barulho aqui perto da minha casa. Vocês estão escutando aí ou não está atrapalhando, não, né? Eu não estou escutando nada. Tá, é que tem um vizinho reformando a casa dele, às vezes dá uns barulhos altos. Tô com medo de estar atrapalhando vocês aí. Larissa, a pergunta é o seguinte, em relação à ciência, tem uma pergunta aqui muito interessante, que é o seguinte, ó, de uma aluna do terceiro ano, que chegou nas cartinhas aqui, que tem tido um debate muito grande atualmente sobre a questão da confiabilidade na ciência. Nós estamos vivendo numa época que as pessoas têm dificuldade de acreditar na ciência, né? E daí surgiu uma situação até relacionada ao coronavírus na semana passada, de um artigo que foi publicado na The Lancet, que é uma revista britânica, e ele foi retratado. E muitas pessoas usaram essa retratação para desconsiderar toda a ciência. Eu gostaria que você comentasse sobre isso, por favor, para explicar para os nossos alunos que, na verdade, isso foi um episódio isolado, né? Como que funciona no geral? Bom, então eu acho que assim, a gente já está partindo do princípio que uma própria revista publicou um trabalho, uma revista extremamente renomada, e ela mesma teve a honestidade de retratar o trabalho, porque eu acho que os autores não quiseram disponibilizar os dados, negócio assim, né? Uhum. Então, a partir daí, eu acho que assim, as pessoas elas estão vendo o contrário do que eu vejo. Porque a partir desse ponto, você já não acha que a ciência é uma coisa completamente confiável? Se a própria revista está retratando o próprio trabalho que ela publicou, e outra coisa, para um trabalho ele conseguir ser publicado numa revista, você tem que provar não de uma, não de duas, não de três. Você tem que provar de várias formas aquilo que você está provando. Então, se você está provando, eu descobri a vacina para os pacientes com Covid, você vai provar diferentes pacientes, você vai provar com diferentes doses, você vai provar com uma vacina que tem o que você está provando que é eficaz e com uma vacina com nada, para você ter essa comparação. Então, assim, a gente, dentro da ciência, quando eu vou mostrar um resultado para o meu orientador, se eu fizer uma vez e mostrar para ele, a primeira pergunta que ele faz é: mas e você não repetiu? Então, assim, o mínimo que você repete um experimento é 3 vezes, para você. E o resultado tem que ser o mesmo as 3 vezes, porque senão você não confia naquele dado. Então, assim, eu realmente não sei, eu fico muito triste do porquê as pessoas estão querendo acreditar que, por exemplo, a cloroquina seria eficaz para pacientes com Covid, se isso não foi provado, gente. Não tem dado sobre isso, não tem estudo clínico provando isso. Da onde estão tirando isso? E aí negarem diferentes estudos. Esse estudo da Lancet, ele foi retratado, mas existem outros estudos mostrando a mesma coisa. Então, assim, como que as pessoas não acreditam no trabalho que está publicado, que as pessoas disponibilizaram tempo, conhecimento para publicar aquilo. Outras pessoas disponibilizaram mais tempo para analisar aquilo, para confiar naquilo. E as pessoas simplesmente não acreditam, sabe? Então, é igual a teoria super polêmica de que a Terra é plana, né? Então, assim, eu não consigo entender como as pessoas ainda... acreditam nessas coisas, né? É uma coisa de separar e pensar mesmo. Não, exatamente. Excelente, Larissa. Larissa, pessoal, nós temos muitas perguntas aqui que a doutoranda Larissa já respondeu, tá? Então, não vou repetir as perguntas aqui. Agora, Larissa, eu gostaria que muitas pessoas perguntaram se você poderia nos dizer sobre se você tem alguma noção, por estar aí nos Estados Unidos, em relação a algum grupo de pesquisa que esteja próximo ou que tenha desenvolvido já algo parecido com uma vacina para o coronavírus. O que vocês estão recebendo de novidades aí em relação a vacinas para o coronavírus?
Bom, aqui no nosso prédio tem alguns laboratórios que estão testando algumas vacinas, mas não tem nada que eles possam. É que assim, a gente só divulga quando dá certo, né? Porque não adianta Uhum. divulgar uma coisa que não deu certo. Então a gente ainda não sabe de nada, mas tem muita gente testando sim. Tem vários grupos aí trabalhando com isso, então, né? E grupos muito bons. Olha, excelente. Olha, gente, tá vendo? Tem vários cientistas nesse momento, né, Larissa? Inclusive nesse momento aí agora, Nesse momento. nos laboratórios, tentando descobrir uma vacina. E aí chegou outra pergunta aqui agora, acabou de levantar aqui a cartinha. Por que que demora, Larissa? Ela já comentou um pouco isso, Demora. pessoal, sobre a rotina do estudante, mas eu vou deixar ela responder para vocês. Por que que demora? Por que que demora? Porque justamente a gente não pode fazer um teste só e já divulgar que deu certo. Demora porque você tem diferentes fases, principalmente para aprovar uma vacina. Então, a primeira fase é você determinar a dose que aquela vacina é segura, é você testar isso em animais, é você determinar qual o efeito daquilo no corpo do animal. A segunda fase a segunda ou a terceira, né, que já começa a testar em pessoas. E aí você vai crescendo esse número de pessoas. Agora, com o Covid, como é uma coisa super emergente, o que eles estão fazendo é pular algumas etapas. Mas ainda assim, pulando algumas etapas, ainda assim é demorado, porque, por exemplo, para aprovarem uma vacina, se não fosse um caso como esse de pandemia, seria aí 5 anos no mínimo. E eles estão planejando liberar uma em um ano e meio. Então, assim, já estão Entendi. correndo e muito com isso. É porque, assim, gente, para você liberar uma coisa que vai ser usada no mundo inteiro, vai ser usada em seres humanos, você tem que ter certeza daquilo que você está testando, entendeu? Porque além daquela vacina ela conseguir combater o vírus, ela não pode ter um efeito colateral que vai te dar um outro problema. Uhum. Entendi. Excelente, Larissa. Bom, pessoal, nós estamos caminhando já daqui a pouco para o final. Larissa, para a gente finalizar, várias perguntas aqui foram respondidas, mas para a gente terminar aí com uma mensagem para os nossos alunos, Larissa, eu vou lançar aqui uma pergunta na tela. Tem vários parabéns aqui para você, viu, Larissa? O pessoal te parabenizando, dizendo que você é um exemplo para eles. Tem pessoas mandando aqui nas cartinhas. E eu quero jogar essa pergunta aqui, ó, deixa eu achar aqui de novo, para a gente finalizar com essa mensagem de incentivo para os alunos. E você comentasse um pouco sobre isso. Tá, se eu já pensei em desistir ou se eu desanimei em algum momento. Pensar em desistir, acho que nunca. Mas eu já desanimei muitas vezes. Muitas vezes. Sim, gente, não é fácil. Não é uma coisa que você é bem pago ou bem reconhecido, como a gente já falou. A gente faz porque a gente realmente gosta. Então, assim, eu já pensei em. Eu já fiquei muito desanimada em quando várias coisas estavam dando errado no meu projeto, sabe? Eu fazia e dava errado. Mas aí teve uma hora que começou a dar certo. Então, é persistência, é como tudo na vida, não é mais fácil do mundo, tá longe disso. Tem dias. Aqui nos Estados Unidos, principalmente com os projetos de Covid, a gente tem trabalhado muitas vezes mais de 12 horas por dia no laboratório para a gente conseguir entregar esses resultados a tempo, que a gente quer publicar. Então, quer disponibilizar, né, os nossos resultados. Então, assim, é bem corrido. Mas se você gosta, só de você pensar que você está devolvendo para a sociedade, você está contribuindo para um conhecimento novo, é muito bom. Nossa, isso é ótimo. Bom, pessoal, olha, eu acho que nós respondemos a maioria das perguntas. Nós já vamos começar aqui a nos despedir. Primeiramente, eu quero agradecer a nossa convidada de honra, a cientista Larissa. Larissa, não só eu, mas eu acho que todos os alunos aqui desejam muito sucesso para você, que você venha cada vez mais brilhar, você já brilha muito e que você continue cada vez mais. Parabéns aí pelo seu esforço, pela sua dedicação em prol da ciência. E esperamos você numa Obrigada. live futura. Se tiver disponibilidade, nós podemos participar mais para frente. É um projeto aí que a gente quer continuar.
E Com muito obrigado pela certeza. sua participação. Foi uma honra ter você aqui com a gente. Tá bom, muito obrigada, gente. A mensagem que eu deixo é, se vocês quiserem, não só para ser cientista, mas para ser qualquer coisa na vida, tem que ir atrás mesmo, sair da zona de conforto e só ir. Que Isso uma aí, não desistir nunca. Isso, e que pode dar muito errado, mas uma hora vai começar a dar certo e aí vai valer a pena. Exatamente. Nunca desistir de primeira, né, Larissa? Nunca. Larissa, muito obrigado, viu, pessoal? Agradeço a todos os pais, mães que participaram, aos nossos professores, coordenadores, a toda a direção do CPMG José Carrilho, Poliana, Patrick Dumont. Fiquem com Deus. Um beijo.